Olá, seja bem-vindo ao Music em Casa. Eu gostava que nos contasse o seu início na música. O meu início. Bom, eu comecei a minha aventura musical em Fermentelos, na Banda Nova de Fermentelos. Foi aí que eu comecei os meus estudos musicais. Comecei por aprender, curiosamente, trompete e depois fui descendo no registro. Depois fui para o fliscorne, depois andei pelo... E depois, pronto, depois fui parar ao trombone. Obviamente, na altura, comecei com o trombone de pistões. Estamos a falar em 84, para aí, por volta disso. E pronto, foi assim que eu comecei. Foi assim que eu comecei na música. E por lá fiquei. E desde cedo sabia que ia ser músico profissional ou via a música como um passatempo? Inicialmente não tinha essa consciência, não é? Quando comecei a aprender música, basicamente era mais porque achava piada e o convívio entre outros miúdos, amigos e tal, que íamos lá para a banda estudar música, etc. Mas rapidamente me apercebi que era algo que eu gostava muito. E foi assim Uh, que decidiu, olha, vou ser músico. Foi, aliás, até porque eu, passado para aí talvez uns 2 anos de eu estar na banda, eu rapidamente tive vontade de ir para o conservatório. E depois, entretanto, fui e ingressei no Conservatório de Aveiro, no Conservatório Carlos Gulbenkian, lá em Aveiro, e pronto. E curiosamente, eu quando fiz a prova de acesso ao conservatório, ainda não existia a classe de trombone no conservatório. Ou seja, eu basicamente inaugurei a classe de trombone no Conservatório de Aveiro. O que é um aspecto engraçado. Curiosamente, o meu primeiro professor de trombone, que não era trombonista, não existia a classe de trombone, mas o consultório decidiu aceitar-me na mesma. E o primeiro ano eu tive aulas com o professor Rui Brito, que se tornou um amigo, um excelente trompetista da Orquestra Sinfónica do Porto. E curiosamente foi o meu primeiro professor. E era difícil, não era esquisito ter aulas assim? Oh, Não, acabou por se tornar até divertido, porque o Rui é uma pessoa, pronto, que tem, na realidade, tem jeito para lidar com este tipo de situações e a nível de pedagogia, dar aulas, e ele acabava por fazer uma série de duetos comigo e pronto, e foi assim que fui desenvolvendo e fazer música de câmara em assim. duo, o que foi bastante interessante. E depois, só no segundo ano do conservatório, é que depois o conservatório, pronto, abriu a classe, depois entrou alguns alunos para a classe de trombone, e depois ele contratou, foi o professor Fernando Batista, que na altura inaugurou a classe de trombone no conservatório. E foi o meu primeiro professor de trombone. Pois, como é que foi essa mudança? Para ter um professor mesmo que... A mudança foi... Acho que correu bem. Acho que correu bem. Claro que ter aulas com um professor de trombone e que conhece o instrumento, não é? Obviamente, e que me podia transmitir as bases de uma boa aprendizagem a nível técnico e etc., é diferente, não é? Mudou, sobretudo nesse aspecto, sem dúvida. E depois, o que é que se seguiu nos estudos? Depois, pronto, eu tive por Aveiro, fiz o quinto grau em Aveiro, do Conservatório, e depois mudei-me para Lisboa. Apaixonei-me por uma rapariga, que hoje é a minha esposa, exatamente, e que na altura a gente conheceu-se num estágio, que ela também toca, num estágio de jovens músicos e pronto, e depois isso ajudou sem dúvida a que eu decidisse mudar-me para Lisboa.
e vim estudar para o Conservatório Nacional, onde eu, entretanto, depois acabei o conservatório. Depois vim estudar para a classe do professor Hermenegildo Campos, no Conservatório Nacional, e pronto, e depois de acabar o conservatório ingressei na ANSO, na orquestra, na escola, na Academia Superior de Orquestra, da Metropolitana. Como é que estava a classe? Foi também deve ter sido no início da classe. Na ANSO? Sim. Na ANSO foi também, de certa forma. Aliás, se não estou em erro, na altura a ANSO foi a primeira escola superior a ter uma classe de trombones. Okay. Se não estou em erro, a ANSO também foi. Eu acho que estou correto neste raciocínio, mas eu julgo que foi a ANSO que criou a primeira escola, a primeira classe de trombones a nível superior, a nível de ensino superior. E como é que estava a classe de trombone no país? Havia muita gente ainda? Já havia muita gente? A classe de trombone na altura, estamos a falar na década de 90, 96, 97, por aí, estava a desenvolver-se, estava num bom desenvolvimento. Havia já, pronto, vários alunos com um nível interessante, e as coisas estavam a evoluir. Estavam a evoluir. Como é óbvio, nada a ver com a realidade de hoje, não é? Nada a ver, até porque depois, entretanto, surgiram, nessa mesma altura, surgiram muitas escolas profissionais, o que deram aqui um grande boost ao ensino da música em Portugal, não é? Ao ensino especializado, e pronto, e fez a diferença, sem dúvida. E então o que é que se seguiu depois da Metropolitana? Depois da Metropolitana, pronto, foi uma fase muito interessante, sem dúvida, e muito positiva, na Metropolitana, porque foi aí que, na realidade, eu desenvolvi muito a prática em orquestra, tocar em orquestra. Foi o projeto da Metropolitana, na altura, era um projeto, de certa forma, revolucionário em Portugal, porque nada existia semelhante ao que a orquestra, ao que a ANSO tinha para oferecer na altura. Depois, entretanto, as coisas evoluíram e as coisas, entretanto, melhoraram, ainda bem. Mas na altura era bastante interessante para os alunos estarem numa escola em que existia uma orquestra académica. Essa orquestra académica muitas vezes fundia-se com a orquestra profissional para fazer grandes concertos sinfónicos. Foi bastante positivo. Tanto como instrumentista. Entretanto, tínhamos um professor de trombone que tinha estudado em Paris, no Conservatório Superior de Paris, e era um excelente professor. E pronto, e foi muito bom, sem dúvida. Essa experiência foi muito boa. E aí já tinha a noção de se gostava de ser músico de orquestra, professor, ou ter uma loja um dia? Já isso estava na... A loja estava completamente fora do meu pensamento. Nunca eu me imaginei a ter uma loja na altura. Ser músico, sem dúvida nenhuma, que era por isso que eu lutava, era por isso que eu trabalhava, estudava, etc. E depois, entretanto, também surgiu a oportunidade de eu me candidatar à Banda Sinfónica da Polícia, na altura. Ainda era estudante na Metropolitana, e pronto, e fui admitido na banda. Curiosamente, eu fui admitido na Banda da Polícia como músico em bombardino. Mas tocava? Ou... Eu tocava, não tinha, é assim, eu quando tive de fazer as provas, como óbvio, tive de me preparar especificamente para o concurso, não é? para as provas, mas eu não tocava regularmente bombardino, mas conhecia a técnica do instrumento, e depois tive que me preparar, e preparei-me
uma forma até bastante empenhada. E pronto, e as provas acabaram por correr bem. E eu acabei por entrar, na altura, estamos a falar em 97, por aí, em 97, por aí, e entrei em Bombardier e depois, passado algum tempo, acabei por transitar para trombone, pronto. Mas foi engraçado. E era difícil estar com os dois, ou seja, ter que tocar sempre ao fónio e depois estudar trombone? Porque ainda era estudante, ou já não? Já tinha... Era. Nessa altura era estudante, era. É assim, eu por acaso não senti grande dificuldade. Eu até via aquilo como uma mais-valia. O facto pronto, eu ter que estudar bombardino também, para também poder dar resposta a todo o repertório que nós tocávamos na banda, etc. E por outro lado tinha que estudar trombone, pronto, porque tinha que também cumprir o programa e evoluir ao nível de trombone, não é? Mas achei uma mais-valia nunca me incomodou. É. E em que momento então é que começa a vir a ideia de ter uma loja? Isso veio muito mais tarde. A ideia da loja veio muito mais tarde. Eu, entretanto, depois estive na polícia, estive na banda da polícia vários anos. Entretanto, surgiu a oportunidade de ir para a Suíça. Entretanto, surgiu essa oportunidade. Eu tive de licença, basicamente, durante um período. E pronto, e foi na minha fase já de estar na Suíça que surgiu a ideia de poder ter uma loja. Pronto. Isso já foi uma coisa mais... Já foi sei lá, 2008, 2009, 2010, por aí. Estamos a falar... Ainda se lembra como é que veio essa ideia? Lembro-me, eu por acaso lembro perfeitamente, eu querer ter uma loja na altura funcionou um pouco como... É assim, eu estava na Suíça numa condição de músico freelancer. Pronto, porque a minha esposa foi trabalhar para lá e, entretanto, eu fui com ela, não é? E depois surgiu um pouco na ideia de funcionar como uma espécie de complemento em termos de preenchimento do meu dia-a-dia. Foi mais até nesse sentido. E pronto, entretanto eu lá criei basicamente uma loja online, no período que estive lá, uma parte do período. Nunca criei uma loja física, até porque criando uma loja física depois me limitava para poder fazer, para poder ir tocar com orquestras ou bandas, seja lá o que fosse. E tinha uma loja online, basicamente. E ia fazendo umas coisas um pouco nem era, digamos que nem era propriamente um projeto assim, no sentido de gerar grandes lucros. Não era um projeto com esse tipo de características. Era uma coisa mais para, no fundo, ser mais uma ocupação, mais uma área onde eu pudesse também preencher, de certa forma, o tempo que às vezes me sobrava. E foi mais nesse sentido. Então depois foi evoluindo. Exatamente, pronto. Então aí sim, as coisas foram, de certa forma, fui achando piada à coisa, de certa forma, ao negócio em si que uma loja de instrumentos envolve, e pronto, e depois, entretanto, evoluiu para a criação de uma loja em Portugal. Isso foi em que ano? A loja em Portugal foi fundada em 2014. Foi em 2014. Ou seja, nós ainda não temos muito tempo, digamos, nesta área, não é? Ainda somos uma loja relativamente recente. Temos 6 anos de vida, basicamente. E acha que sendo músico é mais fácil ter essa ligação, ou essa sensibilidade com os músicos mesmo? Do que uma pessoa que não... Eu acho que sim.
Eu acho que sim. Aliás, acho não, eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza que eu tenho a certeza que é positivo e é importante quem está, quem tem um negócio nesta área, pelo menos alguém da estrutura, não tem que ser toda a gente que trabalha envolvido na loja, mas convém que pessoas que estejam envolvidas, que sejam músicos, e que tenham essa e que percebam e percebam as necessidades dos músicos, de certa forma. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante. É importante em vários aspectos. Não só no aspecto propriamente técnico do conhecimento, de certa forma, dos instrumentos, e de perceber muitas vezes as características de cada instrumento, aquilo que pode ser mais benéfico para uma determinada situação ou para outra, para um determinado músico ou para outro músico, mas também do ponto de vista daqueles daqueles detalhes que para os músicos são importantes, não é? A questão da característica de um vocal, se falarmos em relação aos metais, a parte propriamente da maneira como o instrumento responde, como é que ele é construído. Pronto, há aqui uma série de vertentes que eu acho que se nós tivermos essa experiência de sermos músicos e de conhecermos os instrumentos, claro que, como é óbvio, eu conheço aqueles instrumentos que eu pratico, não é? Que eu toco, pronto, o trombone, eufónio e por aí, e por isso é que eu tento também, de certa forma, ter músicos também, e foi uma coisa que eu tive muita preocupação em reunir, aquilo que eu chamei os nossos músicos associados, ter um conjunto de músicos também que nos possa ajudar, em cada um na sua especialidade, exatamente a ajudar-nos a ter os instrumentos e os acessórios que estão associados, que possam ser interessantes para os músicos no geral. Mas sem dúvida, ser-se músico, eu acho que a mensagem e a comunicação entre os nossos clientes, eu acho que acaba por ser mais fácil, porque estamos todos a falar a mesma língua. E acha que tem mais clientes ligados aos metais ou é um bocado de todos? Bom, a origem da loja inicialmente foi muito ligada aos metais, até pelo próprio O nome, não é? nome, sim. Exato. Mas nós temos alargado nestes últimos 2, 3 anos, nestes últimos 3 anos, digamos, sobretudo, temos alargado aos instrumentos todos, às madeiras, clarinetes, saxofones, flautas, oboés, fagotes, por aí fora. À percussão também, cordas. Agora, sem dúvida, que nos continuam muito a associar aos metais. Pois. Aliás, até houve uma certa altura que eu até pensei em mudar o nome da loja. Pensei seriamente nisso, em mudar o nome para no fundo, tentar desmistificar esta ideia de que a Brass Feelings só vende metais. Pronto, é especialista em metais e não vende outros instrumentos. Mas depois também pensei, por outro lado, bom, até que ponto é que vale a pena mudar mudar o nome da loja nesta fase, visto que já se transformou, pronto, no nome que muita gente conhece, e acabei por desistir da ideia. Pronto. Vamos tentando passar a mensagem, vamos tentando promover os nossos instrumentos, pronto, nós disponibilizamos, temos em estoque, de forma a que os músicos, a comunidade, os músicos em geral, se aperceba que nós vendemos todo tipo de instrumentos. Mas ainda hoje em dia acontece eu encontrar-me com, muitas vezes até amigos, que já não vejo há muito tempo,
que são da área do clarinete, do saxofone, da flauta. Ai, mas vocês também vendem flautas e clarinetes? Claro que vendemos tudo, todas as marcas, todas as famílias. Eu pensava que vocês só vendiam metais. Mas isso é recorrente, sem dúvida. É. E como é que foi esse início da loja em Lisboa? Como é que foi as dificuldades? O que é que sentiu? Bem, isto é sempre uma aventura, não é? Porque nós quando queremos, neste caso, abrir uma loja, é sempre uma aventura porque temos que pensar que já há outras lojas a trabalhar nesta área e com vários anos no mercado e pensamos sempre, bom, qual é o potencial que poderemos ter em termos de êxito? É sempre um enigma, não é? Nunca conseguimos perceber isso, mas pronto, eu resolvi arriscar, sabia que não era uma aventura fácil, sabia que ia ser difícil, nós conseguimos entrar no mercado e pronto, e conseguimos crescer, mas sempre acreditei que seria possível e que com o tempo as coisas iriam melhorar e crescer. Eu inicialmente abri a loja, era uma loja pequenina, ali na zona de Algés, que fica praticamente, está dentro de Lisboa, e pronto, mas também rapidamente me apercebi que se nós queríamos crescer, não podíamos continuar ali, porque pronto, aquilo era um espaço pequeno, e eu sempre tive a ideia de desenvolver uma oficina. Aliás, desde o primeiro momento que eu criei a loja, sempre teve na ideia, logo desde o início, a par da loja ter uma oficina de manutenção e reparação de instrumentos. Foi sempre para mim algo muito importante. E pronto, eu para poder desenvolver uma oficina, nós não tínhamos espaço. Pronto, e então foi por isso que depois acabei por procurar um espaço onde a loja está, que estamos em Odivelas, mais propriamente na Ramada, em Odivelas, e pronto. E então aqui temos outras condições, temos espaço, e pronto. E deu-nos condições para nós podermos desenvolver uma oficina, não é? Que felizmente tem crescido, temos feito um investimento importante, tanto em equipamentos como ao nível da formação. A formação ao pessoal que trabalha na oficina, que esse é um aspecto importantíssimo, não é? Isto é uma área que é uma área exigente e que requer conhecimentos técnicos, pronto, para trabalhar. Não podemos, não é uma área que se possa fazer por curiosidade. Vou aqui reparar um instrumento, deixa ver como é que isto funciona. Não pode ser assim, tem que se ter formação, tem que se saber fazer as coisas corretamente e pronto, e é nesse sentido que nós temos estado a investir para termos, para podermos oferecer um serviço cada vez melhor, não é? E como é que tem sido o luthier? Tem tido muita gente? Tem sido uma área que tem crescido. Tem crescido, pronto, de uma forma sustentada, até não é uma coisa exponencial, que cresce imediatamente, não. Tem crescido passo a passo, temos tido cada vez mais pedidos para as reparações e para nós também é importante que este processo também seja feito desta forma, não é? Até porque nós temos que ser exigentes, fazemos os possíveis para prestar um bom serviço e pronto, e convém que as coisas tenham um processo de evolução. Também não seria muito bom que agora nos caíssem aqui 50, 60, 70, 80 instrumentos para parar e que depois nós não tivéssemos capacidade e que tivéssemos que andar aqui à pressa. E é isso que nós não queremos. Nós queremos
queremos fazer as coisas bem feitas, queremos prestar um bom serviço e por isso as coisas têm evoluído sustentavelmente, têm evoluído ao seu ritmo. E pronto, e nós também ambicionamos com o tempo podermos oferecer mais serviços na oficina, termos, digamos, pretendemos muito futuramente e num espaço relativamente curto podermos oferecer customizações, algo que já estamos a fazer em alguns instrumentos, mas queremos alargar isso a mais instrumentos e queremos poder oferecer esse tipo de serviço aos músicos. Aquelas alterações que às vezes os músicos gostam de fazer nos instrumentos, ou porque querem mudar um lead pipe, ou porque querem aplicar um trigger num pistão, pronto, etc. Vários tipos de customizações que nós queremos, estamos-nos a capacitar para podermos dar esse tipo de resposta e num prazo curto de tempo queremos ter isso a funcionar a 100%. Que acho que é importante para os músicos. Tem sim também mais alguns planos para a loja, assim, no espaço X tempo. Não sei se pode revelar ou não. É assim, planos existem, sem dúvida, e tenho alguns em mente que gostaria de pôr na prática. Ainda não posso revelar. Ainda não posso revelar, mas aquilo que posso revelar é que para já estamos a trabalhar para que possamos dar uma resposta cada vez melhor ao nível da oficina. Esse é um aspecto que está sempre em primeira linha de prioridade. Tenho aqui a gata. Exatamente. Ok, sim. Mas pronto, mas esse é um aspecto importante. Claro que continuamos. Outra, depois na área comercial propriamente dita, na área da venda de instrumentos, também nestes últimos tempos temos de certa forma feito alguns contratos com algumas marcas para a distribuição. Pronto, que também é uma área que a nível das vendas, que é uma área que também é interessante para nós de explorar, nós podermos ser distribuidores de algumas marcas e que somos atualmente, por exemplo, das trompas Paxman, somos nós que fazemos a distribuição em Portugal. Por exemplo, a marca Wessex Tubas, que é uma marca que se dedica à construção de metais, basicamente é aos instrumentos de metal, e eles têm tido bastante sucesso, sobretudo em tubas, bombardinos, trompas de nível de estudante, não de nível profissional. Mas, por exemplo, nas tubas eles já têm as duas gamas, já têm a gama de estudante e têm a gama profissional. Há instrumentos que eles já introduziram a gama de estudante e a gama profissional, há outros instrumentos que só têm a gama de estudante, mas pronto, é uma marca que nós representamos e que tem tido bastante saída. E pronto, e acho que também é uma área que é interessante explorar, a área da distribuição também é interessante termos. E assim, que conselhos deixa aos jovens músicos, em tons de despedida? Aos jovens músicos é que estudem muito, porque é no estudo e no trabalho que está a base do sucesso, não há hipótese, não há milagres. Eu acho que, por acaso, acho que há um paradigma que acho que felizmente tem-se alterado nestes últimos tempos na área da música, que é o paradigma do talento. O talento versus trabalho. Eu acho que, por exemplo, ainda quando eu comecei, ainda na minha fase de conservatório, quando entrei no ensino superior, eu acho que ainda se cultivava muito aquela ideia do talento, que o talento era fundamental para a evolução do músico e só os músicos com talento é que podiam aspirar a ser profissionais e a ser bons músicos, etc.
Eu acho que esse paradigma tem-se esbatido um bocado e é importante, porque não há dúvida que o trabalho, o estudo, é a base da evolução, não há hipótese. Por muito talento que um músico tenha, ou seja outra área qualquer, não interessa que seja a música, por muito talento que se tenha, se esse talento não for bem aproveitado e se não for trabalhado, também pode não ir muito longe, não é? Em termos de evolução. Agora, temos depois o lado inverso, o outro lado da história, que são músicos que, do ponto de vista daquele talento inato, pode não ser tão importante, tão bom, mas que fruto do trabalho, de um trabalho disciplinado e empenhado, conseguem superar as dificuldades e tornar-se excelentes músicos. E eu acho que isso tem sido uma ideia que tem sido explorada nestes últimos tempos. Sim, acho que cada vez já não há tanto essa. Há os dois lados, quem trabalha muito e quem versus o talento. Bem, mas isso vai sempre existir, esses dois lados vão sempre existir e como é óbvio, depois também temos aqueles casos excepcionais que são, pronto, que são músicos que não precisam de estudar muito para conseguir evoluir e para conseguirem ser muito bons, não é? Também há esses casos, mas já acho que são em menos quantidade. E acho que cada vez são em menos quantidade. Exatamente, acho que cada vez são menos quantidade, exato, eu penso que sim. Olha, quero lhe agradecer por ter aceito o convite. Foi um Nada. gosto estar a falar consigo. Foi com muito gosto que eu aceitei. Temos aí uma gata super Homem-Aranha. Fica bem na despedida. Exatamente. Não, foi com muito gosto que eu aceitei, Micael. E, pronto, e aproveito também para desejar muitas felicidades ao teu projeto, ao N-Music, e que continue a evoluir e a crescer. Isso é que é importante, estes projetos em Portugal para divulgar a música de uma forma em geral. Obrigado.